Como montar a minha carteira de investimentos? Eu devo ter 100% em renda variável, em 30% em fundos imobiliários, 50% em renda fixa. Meu Deus, é muitas questões. Vamos direto ao ponto, porque eu sei que é uma coisa que atormenta muitos. Por mais que possa parecer simples, não é tão facilzinho assim definir exatamente a sua composição da carteira de investimentos. Montar uma carteira de investimentos é fundamental para a gente poder diversificar todo o risco como investidor, mas também para potencializar os nossos ganhos com essa carteira. Porém, gente, vamos lá, são tantos tipos de ativos e investimentos diferentes disponíveis hoje que, principalmente os iniciantes, acabam ficando bem perdidos. Hoje é um bom dia para você, porque nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você pode montar a sua carteira de investimentos. Oi, eu sou a Gabi, analista de investimentos CNPI e investidora já há bons anos, e tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo eu desenvolvi estudando bastante e também pela própria prática na minha vida. Então eu já vou pedir para você aquele kit de pessoa que está assistindo o vídeo. Se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito a eu divulgar o meu trabalho. Para a gente alinhar as expectativas, a gente precisa entender que ninguém tem, ou pelo menos não deveria ter, a mesma composição da carteira de investimentos. A sua composição, ela é extremamente pessoal, pois depende unicamente e exclusivamente do seu perfil. Então, com isso, gente, a gente vai precisar entender basicamente 3 coisas para identificar a carteira ideal para você. Primeiro, objetivos. Segundo, o perfil de risco de investimentos de você. E também os tipos de investimento disponíveis no mercado. Vamos passar por tudo isso aqui, mas por ser algo bem pessoal, eu pediria que você pegasse aí papel, caneta, ou até vai anotando numa outra planilha, ou vê o vídeo depois, para ir montando, anotando o que faz sentido e o que não faz para você. Porque aí, com tudo prontinho, você vai conseguir encaixando as peças para definir a sua carteira perfeita, ideal. E claro, como eu sei que muita gente já quer tudo pronto de mão beijada, eu vou dar alguns percentuais, algumas composições, exemplos no final do vídeo. E claro, você é o investidor aí que já tem sua carteira, já está investindo e só quer ver realmente a minha visão sobre o assunto ou está começando, coloca aqui embaixo qual a sua composição de carteira hoje, qual que são as suas dificuldades, se você fez todo o roteiro que eu te mostrei, o que você acha que é a sua composição ideal, porque é muito bacana a gente poder aí comparar realidades com realidades diferentes, objetivos com objetivos diferentes, porque assim, né, a vida é cada um com um formato diferente, com finalidades diferentes, e a gente vai aí compartilhando tudo. Eu tô filosófica hoje. O primeiro passo, e geralmente o mais ignorado, quais são os seus objetivos com o dinheiro que você está investindo? O que você quer realmente desse dinheiro? É uma viagem no final do ano? É comprar uma casa daqui 5 anos? É a faculdade do seu filho daqui 13 anos? Ou a sua independência financeira daqui 20 anos? Você precisa definir o que você quer e também o prazo que você quer isso. Objetivos, eles possuem prazos, assim como seus investimentos, eles devem estar alinhados com esses objetivos e prazos para a gente conseguir ter esse alinhamento de expectativas, de rentabilidade, porque quem já me acompanha sabe que eu sempre falo que não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para você, dependendo do objetivo que você quer com esse investimento. Esse alinhamento de expectativas também é muito importante, porque se você investir em ações para ficar rico em 1 ano, você vai se frustrar. Vamos dar um exemplo. 2019 foi um ano maravilhoso para a Bolsa de Valores e muita gente começou a entrar ali em dezembro, onde a Bolsa subiu mais que 13% em um mês, e a galera entrando, vou ficar rica. Eis que, final de fevereiro, chega o coronavírus com uma crise financeira e muita gente se frustra. Eu não quero isso pra você e eu tô aqui pra evitar que isso aconteça na sua vida, ou evitar que aconteça de novo. Dessa forma, gente, eu particularmente gosto de separar os meus investimentos em 3 caixinhas, basicamente. Então, tem uma caixinha para o curto prazo, que são investimentos de até 1 ano, uma outra caixinha para o médio prazo, que são investimentos aí de 3 a 5 anos,
E a última caixinha é para o longo prazo, que são investimentos para mais de 10 anos. A questão é que você não precisa ser super restrito com essas datas, mas você precisa ter mais ou menos essa noção para conseguir se organizar melhor em relação aos seus investimentos e alinhar as expectativas enquanto a rentabilidade deles e o que você quer com cada um desses investimentos. Se você já percebeu um pouquinho sobre essa questão de prazos, objetivos, pega esse papel e caneta que eu pedi para você pegar no início do vídeo e vai anotando já a curto prazo o que você quer, quanto dinheiro você quer, para que você quer, o médio e o longo prazo. Porque você entendeu o que você quer, você também consegue definir o quanto financeiramente você precisa para atingir esses objetivos e também já pode ir alocando parcelas da sua renda para cada um desses objetivos. A ideia aqui não é falar sobre orçamento, sobre o como economizar, o como colocar um dinheiro para cada um desses tipos de investimento. Até se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Então, para a gente entrar na questão dos investimentos, a gente precisa entender agora o seu perfil de risco. Provavelmente, se você tem conta em corretora, você já fez aqueles testezinhos que tem logo no início que você abre a conta numa corretora, aqueles são os testes chamados suitability, que eles servem aí para definir o seu perfil de investimento, porque a corretora ela não pode te indicar um tipo de investimento que não esteja adequado a esse perfil. São perfis bem básicos entre conservador, moderado e agressivo. Isso é mais o quanto de risco você pode tomar, o quanto mais você poderia investir em ações. Mas eles acabam sendo bem genéricos, então eu vou trazer aqui um outro modelinho com mais datas e uma sensação de perda de patrimônio para a gente conseguir estruturar um pouquinho melhor. Mas claro que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses 3 perfis para você também ter aquele formatozinho padrão para facilitar a sua carteira. Antes de dúvidas, eu tô falando que são testes básicos, não porque eles não funcionam, mas como eu falei, cada carteira é única, cada pessoa é única. Então vai depender muito também de como você vai se comportando, como você vai entendendo seus investimentos ao longo prazo. E vale lembrar que você pode começar como conservador hoje e daqui uns anos, daqui meses ou até dias, como você vai ganhando conhecimento e experiência, você pode se tornar moderado, agressivo. É tudo uma questão de conhecimento, compreensão sobre o mercado e sobre você mesmo. Por isso que entendo, o conservador não é só aquela pessoa super avessa ao risco, mas muito mais a pessoa que não tem tanto conhecimento, que é normal a gente ter medo do desconhecido. Então não quer dizer que o conservador ele não vai poder investir em ações. Ele só precisa aprender mais, se sentir um pouco mais confortável sobre esse universo. Então para essas pessoas é indicado sim começar muito mais por renda fixa e ir mudando, gente. Então sintam-se à vontade para deixar salvo esse vídeo daqui 1, 2 anos, vir rever para entender, para remodelar a sua carteira, porque isso que é muito importante, a gente está em constante aí conhecimento com a nossa própria carteira de investimentos. Agora vamos à prática mesmo, te dar aí algumas informações para você conseguir compor de forma ideal a sua composição da sua carteira. Então, tudo aqui vai ser muito mais focado na parcela de renda variável, porque a renda variável vai ser a parte de risco da sua carteira. O resto você vai deixar na renda fixa, tá? Então a gente vai focar em quanto de risco você tá disposto a tomar para você entender mais ou menos a parte de renda variável, ações, fundos imobiliários que você pode ter na sua carteira. Mas pro final do vídeo a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aqui, mas agora eu quero que no papel e caneta você vai anotando para conseguir entender um pouquinho melhor. Eu quero que você seja bem sincero agora. Me responda até em termos percentuais quanto você consegue ver o seu patrimônio cair e ficar de boa. Assim, pausa o vídeo, pensa, seria 30%, 50%. Lembrando que em março agora a gente teve aí quedas de mais de 40% na nossa bolsa. Como você se sentiu num momento assim? Como você se sente nessa sensação de ver o seu patrimônio? Quanto do seu patrimônio você está disposto a ver caindo instantaneamente e tá de boa? Anota no papel. Agora, na sua tela, eu tô colocando uma tabelinha que tá mostrando até onde, em termos de queda do seu patrimônio, você se sentiu bem a esse valor que você acabou de definir, é 30%, 70%, 10%. Ao lado vai ter o valor em termo percentual de limite que você pode investir em renda variável. Então é uma forma bem simples para você ver o percentual máximo de exposição
que você pode colocar realmente em renda variável, seja em ações, fundos imobiliários, para você ter um conforto. Isso vai estar muito atrelado aí a realmente o seu perfil de risco. Você vai ver que pessoas que têm esse perfil mais conservador vão ficar aí entre os 10%, pessoas moderadas vai até o 30%, 40%, e os agressivos conseguem ver muito mais tranquilamente. Então é uma forma um pouco mais diferente do padrão que a gente vê em outros sites e corretoras e outros testezinhos. Mas agora vamos voltar à questão anterior, dos objetivos. Isso porque, como eu comentei, cada tipo de investimento, ele vai ser ideal, ele vai ser mais propício para um tipo de objetivo diferente. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, você pode ser super arrojado e consegue ter 100% da sua carteira em ações. Mas você está planejando algo para o curto prazo, daqui a um ano você quer tirar umas férias, fazer uma viagem. E a gente sabe que ações não são o melhor investimento para o curto prazo. Pode acontecer um momento como o nosso agora. E eu vi muita gente no final do ano passado colocando dinheiro para o curto prazo e se dando mal agora. Então, realmente, ações você só deve começar a pensar nelas para o médio prazo e no longo prazo, perfeito. Mas curto prazo, evite ao máximo. Eu queria que vocês fixassem assim na cabeça de vocês que objetivos diferentes pedem investimentos diferentes. Por isso eu separei nas 3 caixinhas de curto, médio e longo prazo. Você pode até investir tudo na mesma corretora, mas é bom você ter separado na sua cabeça em grupos diferentes para conseguir se organizar. Então, para isso, eu tô colocando aqui na tela uma outra tabelinha onde vai mostrar o período em tempos, em anos do seu objetivo, com do lado o máximo que você pode ter em renda variável para esse objetivo. Então você pode ver que talvez essas 2 tabelinhas que eu mostrei, elas podem ter alguns dados diferentes. Então vamos lá. Se você teve um perfil em uma que diz que você pode investir até 30% em ações, mas nessa está dizendo que você pode investir até 10%, fica sempre com a que tiver a menor exposição dessas 2 tabelinhas. Então você cruza o resultado das 2 para cada um desses objetivos e fica sempre com a menor exposição das 2 tabelas. Ai, não entendi tão bem, então vamos exemplificar. Você é arrojado e pode ter 80% em renda variável, mas tem um objetivo daqui 6 anos, então vai de 30%. O outro lado também é verdadeiro. Se você tem um objetivo para daqui 14 anos, mas é conservador e só consegue ver o seu patrimônio oscilar 10%, vá de 30%. Lembrando que daqui a pouco passou 2, 3 anos e você mudou a sua mentalidade, talvez você consiga investir um pouquinho mais de ações. Mas, por enquanto, vá com esse percentual. Muitas vezes a gente vai percebendo essas composições por nós mesmos, entendendo como a gente se sente em relação a cada tipo de investimento, o quão confortável a gente tá com aquela nossa posição. Por isso que é muito importante a gente não simplesmente replicar alguma coisa pronta, a gente ir montando e acompanhando, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, porque é muito individual mesmo. Por isso que existem vários consultores financeiros que fazem esses trabalhos personalizados e cobram muitas vezes um valor muito alto, porque é algo, sim, muito individualizado. Uma dica de ouro aqui que eu vou dar para você é deixar a ansiedade de lado. Muita gente viu a bolsa subindo escancaradamente e começa a ter aquela ansiedade de tá perdendo a oportunidade e acaba se expondo demais. Ou até mesmo viu a crise e quedas exorbitantes e começa a ter essa ansiedade de nossa, é o momento, eu preciso investir agora. Gente, calma. Vão ter sempre oportunidades, vai ter sempre alguma empresa interessante, existem crises, existem ciclos econômicos e o nosso foco é pro longo prazo. Então, calma, eu sei que principalmente quem está começando pode ser um pouco difícil trabalhar com essa ansiedade, mas fica aqui a dica de alguém que já investe há mais de 10 anos. Uma carteira de investimento que faz você perder o sono não é uma carteira ideal. Ela não vai ser consistente no longo prazo. Da forma que muitos ficam aí receosos com a renda fixa super baixa. Calma, a gente vai falar sobre os tipos de investimento
agora. A gente acabou separando tudo entre renda fixa e renda variável, mas vamos entender um pouquinho o que compõe cada uma dessas parcelas, porque existem um mar, estilos de investimentos amplamente diferentes. Então vamos começar aí pela renda variável. A gente tem ações que são o tipo, a classe de investimento mais conhecida da renda variável e são também aquelas com maior potencial de valorização no longo prazo. Não temos como afirmar nada de rentabilidade no curto prazo, e claro, nem no longo prazo, mas a gente se baseia muito no histórico. Sabemos que rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras, mas se o mundo continuar da mesma forma, crescendo, se desenvolvendo, ações tendem sim a se valorizar muito mais. Então, com tudo isso, elas são renda variável, logo elas têm oscilações de preço e levam sim a uma percepção de maior risco. E claro, podem ter ações sim muito mais arriscadas, que talvez não vão te trazer o bom retorno, e aqui é um ponto de você aprender a identificar as melhores ações e aquelas também que não têm tanto esse potencial. E vale o lembrete que você pode escolher por si só as suas ações, a sua carteira de ações, ou também investir num fundo de ações. Isso é uma escolha sua. Cada um tem os seus prós e contras e não convém aqui a gente entrar nessa questão, mas só realmente te expor que você pode colocar isso aí dentro da sua parcela de renda variável tranquilamente. Outro investimento de renda variável são os fundos imobiliários. Eles geralmente oscilam muito menos que ações, mas também aí não tem essa capacidade de valorização tão grande quanto as ações. Eles são ótimos pagadores de dividendos, que são aí a rentabilidade dos aluguéis dos fundos imobiliários, e isso traz aí um perfil muito interessante para quem quer ter essa parcela da sua carteira em algo que traga aí bastante dividendo, seja para viver de renda ou realmente para reinvestir esses dividendos. Dentro desse mundo de renda variável, escolher o quanto investir em ações, fundos de ações e fundos imobiliários em termos percentuais é muito particular, é muito dependendo do seu objetivo, mas eu também vou trazer umas formas, padrões mais aqui pro finalzinho. Só vamos terminar agora falando um pouquinho de renda fixa. A parcela de renda fixa, isso pode parecer novidade, mas não é só o Tesouro Selic ou o CDB do banco. Existe sim um mundo de renda fixa. Existem todos aqueles créditos bancários, CDBs, LCs e por aí vai. E tem também aqueles créditos privados não bancários, as debêntures, que podem trazer aí muito mais rentabilidade. No próprio Tesouro Direto tem investimentos do Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, que podem fazer sim sentido numa parcela de renda fixa pro médio e longo prazo. Vale lembrar que na maior parte desses investimentos de renda fixa, você vai ter um prazo de vencimento para esse título. E vale lembrar que nesse sentido da renda fixa, é muito importante você casar esses prazos com os prazos dos seus objetivos. Então você já sabe que dá sim para dar uma diversificada na renda fixa, tendo algumas coisas sim mais seguras, como um fundo DI, mas você pode também ter daqui a pouco um fundo multimercado, um fundo atrelado à inflação, então existem sim várias opções. Infelizmente, a renda fixa no Brasil, ela não se desenvolveu tanto, porque a gente tem aí um histórico da taxa Selic em níveis muito altos. Isso acaba prejudicando a própria renda fixa privada, então, infelizmente, isso prejudicou, isso atrasou o desenvolvimento desse tipo de investimento aqui no Brasil, que eu particularmente acredito que vai começar a se desenvolver, a gente estando aí com patamares de uma taxa básica de juros mais baixos. Promessa é dívida, então aqui eu estou com uma fórmula de bolo para você que não quer fazer nada do que eu ensinei aqui no vídeo, só quer os percentuais, ou também já fez tudo o que eu ensinei e só quer dar uma checada aí para ver se você fez certo, tirar uma prova real do que eu ensinei aqui. Vale lembrar que todos esses percentuais que eu vou mostrar aqui fui eu que desenvolvi através dos meus estudos, da minha experiência como educadora financeira e trabalhando no mercado por vários anos. E também eles são um guia, gente. Então comece aí com essas parcelas e vá mudando conforme você se sente mais confortável com seus investimentos. Os conservadores são aqueles que conseguem ver o seu patrimônio oscilar em até 10%. Então, no curto prazo, essas pessoas têm que ter aí 100% em renda fixa. Já no médio prazo, eles podem ter até 20%
em renda variável. Nesse sentido, eu aconselho muito mais fundos imobiliários e fundos multimercados, porque eles não vão oscilar tanto quanto ações, e para alguém conservador fica muito mais interessante esse tipo de investimento. Já para o longo prazo, os conservadores podem sim e devem investir mais em renda variável, podendo ter aí uns 30%. Então eu realmente recomendo FIIs e fundos de ações, porque geralmente o conservador não é porque ele tem tanto medo de ações, mas porque ele não sabe como investir. Então é muito mais recomendado você ir com um fundo de ações e garantir aí a gestão de profissionais, uma equipe bem qualificada. Os moderados são aqueles que conseguem ver o seu patrimônio oscilar, cair até 25%. E no curto prazo, assim como todos os perfis, gente, porque eu já falei sobre isso, deve ficar 100% em renda fixa. No médio prazo, os moderados podem ir para uns 20% em renda variável, ficando aí fundos de ações, ações mesmo, fundos imobiliários, vai muito desse perfil. E no longo prazo, eles já podem ter mais que metade da carteira deles, chegando a 60% em renda variável, nas mesmos tipos de investimento, ações, fundos imobiliários e fundos de investimento. Os agressivos são todo o resto, né? Aqueles que conseguem ver o seu patrimônio oscilar mais que 25%, mais que 30%. Mas, da mesma forma, eles acabam tendo os seus investimentos de curto e médio prazo atrelados aí muito à renda fixa também. Então, no curto prazo, eles devem ficar com 100% em renda fixa e no médio prazo, tendo aí só 20% em renda variável, ficando na maior parte em ações e fundos imobiliários. Mas os agressivos arrojados, normalmente, eles tendem a ter muito mais ações do que os próprios fundos imobiliários, porque são pessoas que gostam da volatilidade, gostam um pouco mais desse risco, essas oscilações realmente. No longo prazo, eles podem ter aí acima de 70% em renda variável, focando muito mais em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, chegando muitas vezes até 100% do patrimônio em ações. Nada contra, mas isso é muito para quem tem mais conhecimento. Então entenda que não é só a sua questão de medo e disposição ao risco, mas o seu nível de conhecimento financeiro, o seu nível de experiência, gente. Então tenha isso muito em mente, porque importa os anos que você tá aí no mercado conhecendo sobre investimentos. Lembrando que para o médio e longo prazo, você deve casar os investimentos de renda fixa com os prazos, podendo variar entre títulos pré-fixados, pós-fixados, então vai muito do que você quer nesse tipo de investimento de renda fixa, mas é importante sim, gente, a renda fixa não morreu e ela faz esse papel de segurança na carteira, porque onde você vai ganhar os ganhos, onde você tem a chance de rentabilidade é na renda variável. A renda fixa tá ali fazendo o equilíbrio para você. Gente, não tenha pressa. A sua carteira de investimentos, ela deve ir ser construída ao longo do tempo, de pouquinho em pouquinho, passinho a passinho. Conforme você vai aprendendo e vai se identificando com cada tipo de investimento e também conhecendo mais a si próprio. A gente precisa ter uma mentalidade focada no longo prazo, para que a gente fique também consistente nos nossos investimentos, a gente tenha aí esse comprometimento com o nosso sucesso financeiro, a nossa prosperidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tô sempre aqui para te ajudar. Um grande beijo e até a próxima!